Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à primeira aula do curso de sistemas embarcados. Então, vamos começar aqui com os fundamentos dos sistemas embarcados. Eu vou falar um pouco da arquitetura geral do hardware e do firmware e os propósitos gerais que envolvem os sistemas embarcados em si, assim como as restrições físicas e operacionais deles. Bem, vamos começar aqui pela definição formal. Um sistema embarcado ele é basicamente um sistema eletrônico microprocessado ou microcontrolado, projetado para realizar uma função específica ou um conjunto muito restrito de funções. Diferente de computadores pessoais e smartphones que executam múltiplas tarefas dinâmicas definidas pelo usuário, o sistema embarcado ele nasce e morre fazendo a mesma função. Então, a ideia do sistema embarcado, em geral, ela é realizar um propósito específico, fazer uma coisa específica. Pega seu computador, como exemplo, o seu computador ele pode fazer diversas coisas diferentes. É só você adicionar mais programas, adicionar mais softwares, mais aplicativos. Mesma coisa do seu celular. Seu celular tem o quê? Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem as configurações que você pode utilizar, um reprodutor de música, enfim, você pode ir adicionando funções à medida que você vai querendo. Mas isso tem um custo, né? Exige um certo processamento maior para realizar essas funções gerais, né? Que você pode ir adicionando. Sistemas embarcados em geral eles fazem apenas uma coisa específica. E por realizar essa coisa específica, ele tem um poder de processamento adequado àquela coisa específica. Então você deve projetar de forma adequada o sistema. Por exemplo, um painel de controle do micro-ondas. Você não pode adicionar aplicativos. Não dá para instalar o WhatsApp lá, o Instagram, o painel de controle do micro-ondas. Porém, você tem todas as funções necessárias para ele interagir com o seu micro-ondas. Definir lá o tempo, de aquecimento de alguma comida, enfim. Você, ele tem aquele propósito específico. Então, ali é um sistema embarcado. Aqui eu venho falando um pouco sobre o hardware e o firmware, que operam intimamente acoplados e completamente escondidos dentro do equipamento final de uso. O usuário final ele interage com a máquina sem ter a consciência de que existe um computador dedicado, uma coisa dedicada ali rodando internamente. Como eu falei, um exemplo seria o próprio painel do micro-ondas, o módulo de freio ABS de algum automóvel e um roteador Wi-Fi. Pegar o roteador Wi-Fi, por exemplo. Ele tem um firmware dedicado a funcionar. O firmware é o código, vamos dizer assim, que é dedicado a trabalhar com aquele roteador. Se eu pegar esse código e colocar ele para rodar num computador pessoal, ele não vai funcionar. Basicamente, ele foi projetado para estar dentro daquele hardware específico. Então, o hardware e o software, o hardware e o código, o firmware, eles se comunicam perfeitamente num sistema embarcado, certo? Então, e basicamente a interação que o usuário tem é somente com botões e LEDs, o painel, enfim, para monitorar esse sistema embarcado. Pegue, por exemplo, o painel do micro-ondas. O painel do micro-ondas você não interage com o sistema de uma forma completa. Você interage somente para aquele propósito específico. Você mexe lá nos botões para definir o tempo, você vê o display com os números para saber o output do tempo que está restando, para você pegar sua comida, enfim. Mas, né? Sistemas embarcados, em geral, eles interagem diretamente com o mundo físico através de sensores e atuadores. Então, você vai ter um processamento ali central que vai ler dados de alguns sensores, seja sensor de temperatura, sensor de pressão, enfim. E a partir daquela leitura daqueles dados, ele vai tomar algumas ações, seja ligar algum motor, indicar em algum LED e alguma coisa está errada, enfim. Em geral, o tempo de resposta operacional é tão crítico quanto a exatidão matemática do cálculo executado pelo processador. Em geral, em sistemas embarcados a gente quer que as coisas sejam rápidas. Né? Em um computador pessoal, mais uma vez, usando como contra-exemplo, se você abre se você quer pesquisar alguma coisa, você quer ver um vídeo no YouTube, você espera as coisas acontecerem. Você espera o computador ligar, você abre o navegador, espera ele inicializar e depois abre o YouTube. Não tem nenhum problema. Mas, em geral, em sistema embarcado, de propósito geral, você quer que as coisas aconteçam de forma quase instantânea. E você precisa que essas coisas aconteçam instantaneamente. Então, por exemplo, no painel do micro-ondas novamente, se você clicar nos botões ali e esperar toda vez que alguma coisa aconteça para você clicar em alguma coisa, para funcionar,
Basicamente, ele é um sistema embarcado ruim, né? Você, quando clica ali, eu quero setar 1 minuto para aquecer essa comida. Você seta lá e as coisas acontecem instantaneamente. Então, em geral, é isso que o sistema embarcado é projetado, para ter rapidez em seu processamento e realização de ações. Existem dois tipos de sistemas embarcados que a gente pode categorizar aqui. Existem aqueles que, em relação à restrição de tempo, que são aqueles com hard real time, que são os críticos realmente, e o soft real time. Uma hard real time, o não cumprimento do prazo de resposta resulta em falha catastrófica ou destruição do equipamento. Um exemplo que eu coloco aqui é uma falha de milissegundo no controle de voo de um drone ou na injeção eletrônica de um motor. Vamos pegar o drone aqui como exemplo, né? No drone você vai ter lá o sistema eletrônico, que é o sistema embarcado, que ele vai estar cuidando de tudo que está acontecendo de atuação do drone, né? Vai estar cuidando da rotação do motor 1, 2, do 3, do 4, vai estar lendo a altitude do drone. Então, em tempo real, quando o drone está navegando e desviando dos obstáculos, ele precisa que as respostas sejam imediatas. Ele manda a rotação X para o motor 1 e aquela rotação ela deve acontecer de forma imediata, de acordo com a leitura do sensor. Imagine se o sistema desse falho demora um pouco para acontecer, então ocorreriam colisões e obstáculos, enfim, o sistema se danificaria. Um outro exemplo é o software real-time, que o atraso ele não é tão degradante assim, né? Ele não atrapalha muito a qualidade da operação. Por exemplo, digamos que eu tenho um controle inteligente de tomadas, em que eu seto lá um tempo para 10 horas da noite eu quero que, através desse sistema embarcado, o meu ventilador da minha casa ele ligue. Se ele não ligar às 10 horas exatas, não tem nenhum problema. Se ligar às 10 horas e 1, esse atraso aí não tem muito problema, entendeu? Então existe essa divergência em relação ao tempo crítico de operação dos sistemas embarcados. Outra restrição bastante interessante sobre o sistema embarcado é em relação ao consumo de energia. A otimização de energia dita tanto o projeto físico do hardware quanto a arquitetura do código. Uma grande parcela dos sistemas opera distante da rede elétrica, alimentação restrita a baterias locais e uso de colheita de energia do ambiente, como pequenos painéis solares. Aqui eu dei um overview basicamente de como sistemas embarcados podem ser projetados. Então você em geral como você tem restrição, né, geralmente esses sistemas embarcados eles são usados para estar atuando em lugares remotos, em lugares de difícil acesso que não teriam uma manutenção constante de rede elétrica e também não seria muito útil, não seria ruim estar tendo uma manutenção direta de troca e recarregamento de baterias, por exemplo. Então, esse sistema deve ser projetado para durar muito tempo, sem intervenção humana e de forma autônoma. Então, existem sistemas, por exemplo, que são projetados para utilizar essas baterias aqui, as baterias de 3 volts, que é uma bateria minúscula e que dura bastante tempo mesmo. Sim, então, foram sistemas bem projetados. Em geral, o diferente de um computador pessoal, ele não vai ter um sistema embarcado, ele não tem acesso à rede elétrica em si. Alguns têm, isso não tem problema, mas em geral ele atua com bateria ali de uma forma isolada. E, né, outra estratégia também para utilizar energia em sistemas embarcados seria recolher energia do ambiente. Por exemplo, em alguns lugares remotos, como sensores para agricultura, sensores de irrigação, que tem um sistema embarcado para ler e guardar essas informações, uma alternativa interessante seria utilizar pequenos painéis solares, né, que são mais ou menos o da minha palma da minha mão, e elas conseguem estar ali recarregando a bateria do próprio sistema. Então elas estão ali de forma autônoma, sem a intervenção humana direta. Existem também estratégias de firmware, né? Estratégias no código para manter a CPU não a 100%, né? Quando a CPU está calculando ali, fazendo os processos dela, ela consome energia. Então existem certos modos do firmware que você também faz do sistema embarcado, para que haja essa economia de energia. E mesmo que a economia de energia não seja tão importante para sistemas que são ligados na chave, então são ligados na energia elétrica, como 110 volts, 220 volts, existe um certo trabalho, existe um certo ter cuidado em relação a como esse sistema vai ser projetado, né? É importante que esse sistema tenha
não superaqueça, ele tem uma forma de resfriamento que impeça que ele superaqueça e danifique o próprio equipamento. E, é claro, sistemas embarcados também podem ser projetados para estar envolvidos em situações extremas. Então, diferente de sistemas de propósito geral, não existem monitores para exibir tela de erro ou botões de reinicialização acessíveis. Às vezes o sistema está atuando lá em um lugar remoto, em um lugar sem muito acesso. Então, o sistema opera de forma cega, ele deve operar de forma autônoma. Então, ele muitas vezes está aberto, muitas vezes ele está em fatores de risco, como em constante vibração mecânica, em lugares com acúmulo de poeira, umidade. E ele tem que resistir a isso também, tem que ser projetado para isso. Um exemplo que eu coloquei aqui é o painel de controle de uma retroescavadeira. Aqui ele vai estar, o sistema embarcado ele vai estar em constante vibração devido ao terreno, devido ao uso da própria retroescavadeira. Vai estar sujeito a acúmulo de poeira, então ele tem que resistir a tudo isso. Ele tem que ser projetado para tudo isso. E é claro também, existem certos mecanismos, além do hardware em si, da projeção do hardware, existe mecanismo na projeção do software, né, do código, que permitem que o seu sistema seja autônomo. A gente vai passar por alguns deles na medida do curso. Então, mesmo que o sistema pare, mesmo que o sensor de temperatura ele não esteja funcionando, é importante que o sistema ele continue operacional da melhor forma possível. Então, são coisas importantes para sistemas embarcados que geralmente a gente não vê em computadores pessoais. E por fim, o sistema embarcado, com todas essas restrições, ele deve operar de forma contínua por um bom espaço de tempo. Então, bons sistemas embarcados eles são projetados para ter uma vida aí de 10 a 15 anos, né, a depender do uso. Né? Então, aqui eu pus aqui mais um exemplo de sistema de controle de energia para painel de postes de energia elétrica. E é um ambiente externo, ele está sujeito a vários fatores ambientais, como chuva, ventos fortes, enfim, degradação, né, essa oxidação aqui no caso da caixa, né, externa. E isso aí é algo que deve ser pensado logo no início, no seu sistema embarcado. Então, imagine se toda vez que ocorresse alguma chuva, né, às vezes acontece, toda vez que ocorresse alguma chuva ou acontecesse certas coisas, todos esses sistemas eles parassem, todos os sistemas eles parassem de funcionar. Então, a gente já vê que é um sistema embarcado ruim, né? Foi projetado de uma forma ruim. Então, essa finalização, então, sistemas embarcados eles devem ser projetados visando essas restrições de energia, de tempo de operação, de tempo de resposta e tentar robustos em relação às condições que eles vão enfrentar.